Quando nós nos aproximamos de Deus, nós subimos, nós aceitamos esse convite, nós subimos até Ele. Nós nos distanciamos do sofrimento. A segunda coisa que acontece é que no alto, a gente não vê somente aquele ambiente de sofrimento que eu estou inserido. Eu vejo outros ambientes e eu vejo outros irmãos. Eu vejo companheiros da caminhada, irmãos na fé, que estão também em sofrimento, em aflição, em luta. Acorda, crente. Eu não estou entendendo, pastor. Em 1 Pedro, capítulo de número 5, queria ler esse texto com você. Primeira Pedro, capítulo de número 5. Versículo de número 7. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o versículo de número 6, diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha o versículo de número 9. A qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quando Pedro fala isso, ele está querendo nos motivar a olhar para o exemplo dos nossos irmãos, que a semelhança de nós também sofre, e dependendo do caso, estão sofrendo até mais do que nós, estão numa luta mais reída do que nós, estão numa condição de aflição mais intensa do que nós. Todavia, esses irmãos permanecem na fé, esses irmãos permanecem no caminho, esses irmãos permanecem com Cristo, permanecem com a esperança da vida eterna. Esses irmãos, portanto, são inspiração para nós, porque estando eles numa luta semelhante, ou numa luta até mais intensa, eles continuam guerreando na fé, permanecendo em Cristo Jesus, não desistindo da caminhada, não voltando para trás, pelo contrário, eles continuam seguindo adiante. Ou seja, irmãos, quando nós somos convidados por Deus a subir neste lugar alto de privilégio,
A segunda coisa que nós conseguimos ver, além de ver com clareza a situação, a partir de uma outra perspectiva, é que a gente consegue ver irmãos nossos que compartilham da mesma fé, que estão servindo, portanto, o mesmo Senhor, passando por aflições, e alguns passando por aflições ainda mais dolorosas do que nós, e resistindo, enfrentando com a fé, com a disposição que nós não temos. Ou seja, é um chamado para nós olharmos e vermos os exemplos dos outros, porque nós não estamos na caminhada sozinhos. Existem crentes que estão sofrendo mais do que nós. Existem crentes que estão pagando um preço maior do que o nosso. Existem crentes que estão chorando mais do que nós. Existem crentes que estão sentindo dores mais terríveis do que nós. Existem crentes que estão renunciando mais do que nós. E existem crentes que, apesar da luta ser mais intensa do que nós, estão sorrindo mais do que nós. Existem crentes que estão sentindo dores mais intensas do que nós, mas estão levantando as mãos mais alto do que nós, estão glorificando a Deus mais do que nós. Quando eu olho para a luta do outro e encontro na luta do outro uma intensidade, uma complexidade maior do que a minha, o que isso deve gerar em mim? No mínimo, uma disposição para enfrentar a minha luta com maior coragem. Uma disposição para me levantar e encarar. No nome de Jesus. É só mais uma luta. No nome de Jesus. É só mais uma tribulação. E no nome de Jesus, assim como o Senhor já me deu vitória outras vezes, passando comigo, Ele vai passar comigo de novo e vai me dar vitória novamente. Eu me levantarei. Por quê? Porque o meu fardo nem se compara ao fardo do meu irmão que está com câncer e está lutando. Eu me levantarei, porque o meu fardo não se compara ao fardo do meu irmão, que a empresa dele está quebrada, dívidas e dívidas, o governo atrás de tomar o pouco que ele tem, mas ele está encarando a vida com fé no Senhor, confiando que o Senhor lhe dará a vitória. Eu me levantarei. Eu me levantarei, porque as dores que eu tenho sentido nem se compara com os meus irmãos da igreja subterrânea, da igreja perseguida, que por amor a Cristo estão sendo caçados como animais, estão sendo presos, estão sendo açoitados, estão perdendo emprego, estão perdendo família, estão perdendo a saúde, estão perdendo essa vida, porque estão agarrados com a vida por vir. Eu me levantarei, porque as dores que eu tenho sentido nem se comparam com as dores destes meus irmãos. Eu me levantarei. Eu estou entendendo, meu Senhor. Eu estou entendendo que a minha luta nem se compara com a luta daquele pai que recentemente perdeu seu filho. Alguns anos atrás, um pastor aqui do Ceará, é o pastor
João Gonçalves, acho que é isso. Ele é pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Ceará, o Tempo Central. João Gonçalves, acho que é. Ele é pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus de todo o Estado do Ceará. Homem de Deus. Alguns anos atrás, a filha dele, foi prestar vestibular numa faculdade conhecida nossa aqui. Esse caso não foi muito divulgado. E acho que no intervalo, alguma coisa assim, ela foi para o banheiro. E nesse banheiro da universidade, ela foi violentada. Ela foi assassinada. Uma jovem iniciando, por assim dizer, a sua vida profissional, vestibular, faculdade, e terminou assim tão tragicamente. Será que nós temos noção da dor que sentiu esse pai, como um homem de Deus, que pastor já há muitos anos? Ele enfrentou toda essa situação com a fé em Jesus. Liberou o perdão para o criminoso. Atravessou todo esse vale de dor, sofrimento e morte. Hoje continua adorando, servindo ao Senhor, presidente de uma convenção, pastor de uma igreja. Você faria o mesmo? Porque uma das coisas que o diabo chega é dizendo: por que teu Deus permitiu isso? Como é que você responde ao diabo? Você é um servo de Deus, como é que Deus permite que isso aconteça à tua família? Você imagina o quanto ele ouviu de pressão de Satanás, fora a dor da perda de um ente tão querido? Se o amor dele por Cristo não fosse genuíno, se o amor dele por Cristo não fosse verdadeiro, ele certamente não seria hoje, ele não estaria hoje na presença de Deus e servindo a Deus. Olhem para os teus irmãos. Tem irmãos também passando por sofrimento. Se encorajem. Quando a gente sobe, a gente deixa de se ver como o único no mundo que está sendo desassistido, que não está sendo visto, que está em condição de sofrimento. A gente passa a ver que essa é a realidade deste mundo presente. Esse mundo é de aflições, é de labor,
é de luta. Por isso está escrito no livro de Apocalipse: bem-aventurado os que hoje dormem no Senhor, porque descansam de suas fadigas, descansam, portanto, de seus trabalhos, e as suas obras o acompanham. Aleluia. Este mundo é sim, a realidade deste mundo é esta. Nós estamos aqui, portanto, suscetíveis a esta verdade, e Jesus não disse que ia mudar o mundo, o sistema. Jesus disse que ia transformar radicalmente o ser humano, redimindo ele, preparando ele para viver um novo céu e a nova terra. Sim, nesse novo céu, nova terra, onde habita a justiça, onde habita o eterno, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais luto, portanto, não haverá mais maldade, porque não haverá mais pecado, não haverá mais injustiça. A promessa de Deus é: resista a este mundo, viva neste mundo a partir da fé em mim. E neste tempo que você vive, quando precisar de socorro, vem a mim. Quando precisar de força, vem a mim. Aleluia. E enquanto aí está, testifica a este mundo: eu tenho um mundo melhor, eu tenho uma vida melhor. Aleluia. Até que se complete os dias da tua caminhada na terra. Então, quando nós subimos até Deus, nós olhamos e a gente vê também que outros estão passando por sofrimentos menores do que o nosso, um outro tanto igual, mas um outro tanto que a gente nem se compara, nem nos comparamos.